Olá. Ainda nessa série, o cientista espiritual André Luiz, ainda estou pegando no início do livro Evolução em Dois Mundos, editado pela FEB. Pode entrar em contato com a FEB e comprar o livro, se não tiver na sua cidade, em alguma livraria ou no centro espírita que costuma vender. Pode pedir pela internet. Então, hoje, nesse capítulo, eu peguei o capítulo 63 e usei o termo, para que nós pudéssemos entender o que é que o André Luiz escreveu nessa lição, suprimentos iniciais do metabolismo. Ele vai falar do metabolismo. O metabolismo é uma das forças primárias da evolução dos seres. Ele vai falar. Observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e sua respectiva expansão. Ele está dizendo, a chegada e a expansão vai ser importante o entendimento desse suprimento iniciativo do metabolismo. Ele vai precisar ter metabolismo, se alimentar para poder viver. Aí ele diz assim como um exército que, para atender às suas próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Por exemplo, quando as forças de um exército, ele vai invadir algum lugar, ele vai fazer uma luta, uma conquista, ele vai precisar, primeiro se organiza e, inclusive, a cobertura de alimentos. Ele chega num lugar, não tem, ele vai às fazendas, já pega gado, já mata, já organiza o alimento, ele já se prepara o suprimento, porque como é que vai lutar se falta alimento? Como é que esse princípio inteligente vai evoluir se ainda não sabe se alimentar? Aí ele diz assim, primeiro, as bactérias, que veio muito primeiro, lavrando o solo para que as plantas proliferassem. Precisou as bactérias lavrar o solo para as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E, em seguida ao animal, surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Olha o que ele vai falar sobre esses suprimentos iniciais do metabolismo. Ele começa falando do metabolismo para a sobrevivência. E aí ele diz das bactérias lavrando o solo, preparando o terreno para o que vem depois. As plantas preparando o terreno, que já foi ajudada, preparando o terreno, inclusive formando oxigênio, que os animais vão precisar disto. No processo da fotossíntese da planta, ela vai formar oxigênio, que nós vamos precisar de mais disso, mas já tem bactérias que também formam isto. Aí você veja, depois vai surgir o animal. Esse corpo perispiritual vai tomando consistência até ter condição de formar um corpo do homem e de uma mulher. Então, um simples corpo nosso custou trabalho de trilhões de seres lá atrás. E nós temos, o homem já tem um domínio sobre essa parte material dele. Nós temos domínio, porque o domínio sobre o mineral que deu início o trabalho desse princípio inteligente. Temos domínio sobre as bactérias, sobre os fungos, sobre os vírus, temos domínio sobre as plantas, domínio sobre os animais. Então, o nosso corpo tem dentro do nosso corpo todo esses seres que precederam a existência do nosso corpo. E o nosso princípio inteligente vai precisar agora trabalhar as potências divinas, as potências celestiais, aprender a sofrer a influência dos seres angelicais
e a maior influência no nosso planeta é o Mestre Jesus, mas nós temos uma série de outros que servem de lições e de mestre para nós, e para quando chegar um ser angelical, já ter dentro de nós as influências dos seres celestiais, dos seres angelicais, do Mestre Jesus, para poder trabalhar em harmonia como um trabalhador da evolução ordenada e coordenada por Deus. Então, nós depois, quando você vê esses seres angelicais, esses arcanjos, chamados esses santos, esses arcanjos, esses seres santos, ou os devas dos orientais, isto custou muito tempo, preparando esse corpo físico, preparando esse corpo espiritual. O corpo físico se alimentando das coisas que o corpo físico precisa, mas o corpo espiritual precisa de uma alimentação especial, que nós vamos falar nela, André Luiz vai falar nela na frente. Então ele diz que o metabolismo, a alimentação, é uma das coisas primitivas no nosso processo de evolução. A alimentação, a reprodução, a respiração, a água, beber água, são processos primitivos que nós vamos treinando, que precisa dele, sem ele nós não temos condição de viver. Também o sono faz parte desse processo evolutivo. Então ele está chamando a atenção dos suprimentos iniciais de alimento, igual um exército, quando vai fazer uma conquista numa região, ele se prepara o seu alimento para poder enfrentar, porque sem alimento ele vai perder a guerra. Se nós não prepararmos isso, nós não vamos trabalhar no nosso processo evolutivo, que o André está chamando a atenção nisso para cada um de nós. E o metabolismo é discutido, é estudado na ciência convencional, mas às vezes não é estudado a participação espiritual nessa compreensão do metabolismo. E o André está chamando a atenção para que isso possa ser discutido. Deus te guarde, um abraço bem forte, você, meu amigo.